história, entende? Você não pode esquecer você pertence à sua história, você trabalha na linha da sua história, isso faz muito parte dele, do cinema dele, e também do que ele faz na televisão. Enquanto que o Rossellini queria contar a história que não tinha contado, digamos que o programa dele é mais uma agitação no sentido de levar o espectador a saber que ele é parte ele está construindo a história. Ele é participante da história, entende? Ele está herdando a história e está continuando, ou ligando, ou reestruturando a história. E isso, digamos, o Rossellini propunha um pouco mais pelo contar um episódio histórico. Ele propõe um pouco mais pela forma de construção do espetáculo. Entende? Quer dizer, enquanto o Rossellini conta alguma coisa que não se contava, ele monta uma reflexão sobre alguma coisa. É um projeto, uma maneira de compor um pouco diferente, entende? Quer dizer, mesmo quando eu não vi nada do que ele fez para a internet, ou que ele está circulando com essas coisas de 1 minuto que ele fez lá com o Bauhaus, eu não vi, não sei como é. Mas, seguramente, são coisas feitas como a gente pode observar nos filmes dele. Tem fragmento de filme antigo, tem um filme que ele filmou agora, e tem muitas imagens onde a rigor não tem ação, entende? Você tem uma imagem e uma estrutura que acentua a contradição que o personagem está vivendo. Por exemplo, no caso do Trabalhos Ocasionais de uma Escrava, o que você tem? É uma mulher que, para sustentar os filhos, faz abortos ilegais. Então, você tem uma criança, outra criança, os 2 filhos dela, e ela entende, quer dizer, você tem a mãe, um filho, mas eles não estão fazendo nada de especial, quer dizer, não existe um suporte de uma cena, entende? Não, a menina está com a cara encostada na janela, vendo a rua, o outro está com a cara suja, um não quer comer um iogurte ou um sorvete, o outro está comendo, entende? São quase que anotações breves de cenas que não têm são flagrantes, quase que documentais, entende? Tudo está encenado, é um ator, a atriz é a irmã dele, na verdade, não é mas tudo é uma representação que se esgota ali naquele momento, entende? É uma imagem, é um flagrante, é um flagrante, é um flagrante. E o que interessa é acentuar essa contradição entre para ter um filho eu preciso fazer aborto, entende? Então isso é uma ideia que organiza e coloca em ordem essas imagens. Então é esse processo de reflexão que ele propõe e que você pode tirar daí e levar para outras quaisquer situações, entende? E começar a ver quantas vezes no seu cotidiano, para você fazer uma coisa, você é obrigado a pegar o oposto, entende? Você é obrigado a ser contra o que você quer fazer para ter condições de realizar aquele seu projeto pessoal. Quantas vezes o projeto pessoal se choca com um projeto político? Quantas vezes para você fazer sabe? Essas são situações que, quer dizer, enquanto que o Rossellini estava mais perto de um dos lados do documentário, que era de passar a informação, contar, dizer o que não se está dizendo, entende? Levar a história que não está sendo contada. Ele te dá mais uma estrutura de pensamento, entende? Um modo de como pensar corretamente e não se deixar enganar pela aparência lógica com que a sociedade se organiza. É nesse sentido, para ele, o cinema passa a ser uma coisa importante, mesmo a televisão passa a ser uma coisa importante, porque durante a projeção nós controlamos o filme racionalmente até certo ponto, entende? Nós estamos envolvidos num espaço absolutamente afetivo, entende? E é esse conflito entre a coisa afetiva e a coisa que você pode traduzir em termos racionais que interessa a ele para você estabelecer um verdadeiro conhecimento, enquanto que no Rossellini não, o verdadeiro conhecimento vinha do conhecimento do fato histórico. São projetos não se opõem, mas são ligeiramente diferentes, possivelmente até por causa das tradições históricas de um país e de outro, ou por causa das ações
de um país e de outro naquele momento. Eu fico imaginando que quando você colocou o Lumière, as imagens do Lumière, quando apareceram, eram a partir de uma coisa absolutamente ordinária, como a saída dos operários de uma fábrica e tudo mais, elas eram absolutamente extraordinárias, porque era o nascimento do cinema, né? E hoje em dia, eu imagino que é o que o Klug acha que acontece na televisão também, as imagens se banalizaram de uma tal forma que ela já não tem mais nada de extraordinário. Então, quer dizer, a grande questão que se coloca é como é que você restitui o extraordinário da imagem para provocar uma reflexão e tudo mais. E aí eu fiquei curioso de saber como é que trabalha, como é que ele trabalha esses fragmentos de filme na televisão, porque ele fala que mistura música e tudo mais, mas é impossível a gente imaginar, né? Quando a gente entra em contato com o cinema, lá no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, quer dizer, alguns criadores, parece exagerado a gente dizer assim, mas eu digo, alguns criadores de cinema esquecem a imagem, entende? Quer dizer, esquece a imagem no sentido de que uma imagem composta não interessa mais nada. Narra, conta uma história, conta uma ação, deixa que a coisa, entende, avance, tem um discurso, tem uma fala que orienta as imagens, entende? A imagem em si vai cada vez mais deixando, para parte da criação cinematográfica, vai deixando de ter um sentido expressivo, entende? Ela só, na verdade, entre 1900 e 1920, imagem mesmo, no cinema, é pouco. Né? A gente pega os filmes ali, a partir de 1915 até 1925, é um desfile de letreiros ilustrado com algumas ações. Né? Quer dizer, são poucos os cineastas que começam a utilizar a imagem como alguma coisa expressiva, entende? Então, a imagem perde um caráter mágico, especial, entende? Que tinha antes. Porque é uma coisa, aperta o botão, sai, entende? Então, isso vira banal, você enquadra bem ou enquadra mal, vai sair enquadrado. E as imagens passam a ser apenas um elo numa cadeia narrativa. Um elo numa cadeia narrativa no sentido de que a imagem de um copo numa mesa só tem significado no filme se alguém vai beber água no copo, senão tira aquilo dali, entende? Quer dizer, não interessa como está iluminado, como está enquadrado, que tempo vai ficar, isso se recupera adiante. Entende? Ali nos anos 60, não por acaso ele diz que é um filho, é um aluno do Godard, né? Um filhote do Godard. Quer dizer, alguns cineastas voltam a trabalhar com um olho num dos grandes, quer dizer, um dos raros gênios que a gente tem na história do cinema, e que sempre trabalhou com a imagem, utilizando uma instabilidade dentro dela, que é o Eisenstein. Né? O Eisenstein compõe um quadro. Os filmes dele são um quadro, e aquele quadro é instável, é irrequieto, é tenso, mas é um quadro. Entende? Então, e não é a história que faz com que aquele quadro seja assim ou assado, entende? O quadro te informa sozinho, por ele, pelo desenho, entende? Quer dizer, quando você pensa no Ivan o Terrível e vem uma cor vermelha, uma cor azul, uma cor amarela em cima da cara do personagem, entende? Não há nenhuma explicação lógica para aparecer aquilo, não há nenhuma explicação narrativa para aparecer aquilo, a imagem ali é expressiva, né? Quando o príncipe se dá conta de que ele está com a roupa do Ivan e que alguém vai matar o Ivan, a cara dele fica azul e, de repente, deixa de ficar azul e ele volta para a ação e diz, não tem nenhuma razão que diga por que ficou azul a cara de uma pessoa, não tinha nenhuma luz azul naquele momento. Entende? É a imagem que está te informando ali. Então, me parece que o Klug trabalha nesse sentido, entende? Nessa tradição. Ou seja, a imagem é uma coisa instável, é um equilíbrio tenso, mas existe uma imagem. Ela não é simplesmente um elo de uma narração. Ela não é, basicamente, o que a gente vê na televisão. Tudo que a gente vê na televisão é previamente explicado pela voz de um narrador ou de um comentador da imagem. Seja no noticiário, né, em que o apresentador do noticiário muitas vezes diz para a gente um acidente horrível aconteceu hoje em tal lugar. Quer dizer, você antes de ver qualquer imagem do acidente já tem a imagem qualificada como uma coisa horrível. Então, já está explicado, entende?
ou fulano de tal desesperado, chorando, não sei o quê. Tudo está narrado, né? Para não falar, claro, das novelas, da narração da ficção na televisão, que é toda ela verbal, né? Desde a tradição narrativa das novelas brasileiras, em que as pessoas falam todo o tempo e falam tudo, se relacionam uma com as outras, chamando as pessoas pelo nome inteiro, né? Como vai você, Joel Manuel da Silva? Eu vou bem, Manuel Carvalho. Então, ninguém fala assim, mas criou-se uma convenção em que todas as coisas são ditas e até mesmo todos os personagens sofrem de uma incontinência verbal porque falam sozinho o tempo todo e se explicam o tempo todo. Entende? Então, a imagem está a reboque disso. Entende? Então, isso que a gente vê aqui não é muito diferente do que você encontra na televisão lá fora. Quer dizer, você tem, talvez, sei lá, a menor definição, aquela coisa que ele estava falando, não, você precisa ter uma imagem com qualidade de definição do cinema. A imagem de menor definição, o formato, alguma coisa, entende? Levou espontaneamente à construção de uma narrativa quase cinematográfica, eu diria eu, em que a imagem é conduzida pela palavra. Entende? É sempre a fala que puxa o que você vai ver. Os programas do Klug na televisão, eu não conheço todos. Ele faz um programa semanal. Entende? De quando em quando, quando eu vou ao Festival de Berlim, eu consigo ver algum na televisão. Quando eu sei que está passando, eu vou lá e dou uma olhada em um ou no outro. É igual aos filmes dele, são iguais aos filmes dele, no sentido de que não tem, quando tem uma narração, ela não está falando daquilo que você está vendo. Está dizendo uma outra coisa. É um complemento daquilo que você está vendo. De quando em quando tem um letreiro, de quando em quando tem uma imagem que aparentemente não faz parte daquele mesmo universo em que estava se passando a cena, entende? Você tem aquilo e entra uma imagem fixa de um pássaro com um peixe no bico, entende? Ou as imagens, como me ocorre um exemplo que eu acabei de rever no Trabalhos Ocasionais de uma Escrava, de quando em quando os filhos da Rosvita estão brincando com fogo. Entende? Um acende, taca fogo no papel, aí vai lá, taca fogo no outro papel, entende? Que acaba sendo uma imagem que comenta um pouco indiretamente o que a família está vivendo. Entende? A família está todo o tempo assim, estamos tacando fogo e de repente pode pegar fogo em tudo. Entende? Então, mas isso sem que o comportamento, o lado metafórico, alegórico da brincadeira de botar fogo no papel apareça evidentemente como isso. Entende? Aparece no final. Quando você conclui a narrativa, você pode dizer aquilo tinha tal significado. Né? Mas o fato de você, como ele diz na entrevista, entende? Os textos científicos têm imagens. Aquilo que a gente não consegue dizer verbalmente, a gente diz na imagem, e vice-versa, entende? Quer dizer, quando acaba tudo o que ele acha que a imagem pode dizer, tem um comentário. Mas, como ele diz, as imagens também pensam. Você também pode pensar através de uma reflexão feita exclusivamente a partir de imagem, né? Não por acaso, um artista plástico da mesma cultura, né? Também alemão, suíço, mas alemão, que é o Paul Klee, né? Tem 2 textos sobre arte que tem exatamente esse título, né? Um deles chama-se O Olho que Pensa, né? E o outro As Imagens Pensantes. Quer dizer, é como você constrói uma reflexão, um raciocínio, sem usar expressões verbais. Em alguma parte, alguma esfera do conhecimento humano se expressa por imagens e talvez não consiga se expressar verbalmente. Então, os programas dele de televisão têm essa coisa estranha dentro do mundo de televisão. Não tem um narrador que explique as imagens. Entende? Não tem uma voz que comande as imagens. Você pode ver uma coisa ou não dar atenção maior ou menor a ela. Você é livre diante da imagem, entende? E existem algumas coisas que só a imagem diz, ninguém vai te explicar. Essa questão da descontinuidade
para mim, ela me faria entender uma que eu achei fantástico. Tudo que está sendo discutido aqui, inclusive o modo como ele coloca isso, né? E a minha outra pergunta era se tem a palavra, como você diz, comentada por ele e os letreiros, então eles teriam o objetivo de pensar também, de não de dar uma continuidade para você entender tudo numa narrativa. Toda a ficção que se passa a fazer depois das primeiros filmes do Lumière é meio teatral nesse sentido de que tem que começar e acabar. A cena tem um começo e tem que se concluir. Né? E tem que se passar num outro espaço, num espaço dramático, cênico. Entende? Tem que ter um palco para que ela ocorra. Entende? O que não acontece nas cenas filmadas espontaneamente pelo Lumière. É um tumulto. Ninguém sabe onde começa e... Quer dizer, o corte é aleatório. Entende? Ele começa no meio da ação e acaba no meio da ação. Tá bom, na saída dos operários da fábrica, quando começa, já estão abrindo o portão. Agora, ele fez várias versões até conseguir uma em que começar a fechar o portão, porque o pedaço de filme que ele tinha na câmera, naquele momento, não permitia, filma tudo e tira as pontas, entende? Então, por natureza, ela é alguma coisa dinâmica, em movimento, incompleta. Quer dizer, o cinema é bem uma coisa em movimento porque nós vemos um pedaço do movimento, entende? As coisas continuam a se movimentar, mas os filmes produzidos industrialmente, especialmente o que ainda hoje se faz no cinema hegemônico, começam e acabam, né? Tem uma representação, uma narração dramática convencional. Apresenta o personagem às ações, expõe o conflito, leva o conflito ao máximo, soluciona o conflito de alguma maneira. Entende? Os conflitos que o Klug propõe são conflitos mentais, são reflexões. Quer dizer, eles não acabam com o filme, não acabam no momento do filme, né? Quer dizer, o que a gente tem no caso do Trabalhos Ocasionais de uma Escrava é que o quê? É uma outra dimensão do conflito que foi anunciado já na metade, quando ela decide trocar a família pela vida política. Não, vou deixar de agir na família e vou agir na vida política. Aí tem a segurança da fábrica. O segurança da fábrica diz no final a mesma coisa que... Né? E a solução que ela encontrou ali é uma solução tão ilógica, digamos assim, tão fora da lógica dominante, quanto a que a levou a não ser presa quando foi denunciada como produtora de aborto. Ou seja, chama um cachorro, faz com que o cachorro arrebente o selo da polícia, deixa o cachorro lá dentro trancado, substitui os instrumentos de aborto por instrumentos de uma clínica... É uma solução absolutamente fora da lógica e contra a qual a lógica dominante não tem como responder, entende? Então, ali, no momento que está embrulhando as salsichas